Você já teve aquela sensação de que tudo estava fluindo? O encontro foi leve, os olhares intensos, as conversas pareciam bailar no ar. Mas de repente, ele se afasta. Não é uma ruptura óbvia, é um sumiço sutil, quase imperceptível. Como se algo dentro dele dissesse, não agora. E então você se pergunta, onde foi que ele me perdeu? Mas a pergunta mais verdadeira, ainda que rara, é: em que momento ele me escolheu? E depois parou de escolher. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E talvez o que você encontrou não foi ele. Foi o reflexo de algo mais profundo, o ponto exato onde ele não conseguiu se ver ao seu lado. E esse ponto, muitas vezes, é invisível, mas existe. E tem nome. Neste vídeo vamos descer camada por camada até encontrar esse lugar. O lugar onde, mesmo que ele nunca diga em voz alta, ele te escolhe. Ou não. Esse espaço não está na sua beleza, na sua conversa ou na sua capacidade de agradar. Está no impacto invisível que você provoca no inconsciente dele. E no seu também. Porque é ali, nesse campo silencioso, onde as escolhas reais acontecem. Não as escolhas conscientes, mas aquelas que brotam do fundo, onde habita o arquétipo, do masculino ferido ou maduro. E também onde a sua energia, a sua verdade, encontra ou repele esse masculino. Por isso, essa jornada não é sobre como conquistar um homem, é sobre como despertar a sua própria inteireza, para que, diante dela, um homem veja refletido não apenas você, mas aquilo que ele, no mais íntimo, deseja se tornar ao seu lado. Antes de irmos para os 5 momentos em que um homem verdadeiramente te escolhe, mesmo que ele não saiba, preciso te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se sentiu tão inteira que não precisava ser escolhida para se sentir viva? Respira. Sente. Esse é o ponto de partida. Imagine esta cena. Você está sentada frente a frente com ele. Ele fez algo que te doeu. Talvez tenha esquecido de te responder. Talvez tenha sido frio numa conversa. E naquele instante, você sente a onda de emoção subindo. Raiva, tristeza, frustração, tudo misturado. Você tem 2 opções: recolher esse sentimento e engolir fingindo que está tudo bem, ou soltar tudo de forma reativa, lançando palavras como flechas, tentando fazer com que ele sinta a dor que causou. Ambas as reações são compreensíveis. Mas existe um terceiro caminho, o caminho da mulher que sabe transitar por sua própria alma. Jung dizia: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E é exatamente aqui que você começa a ser escolhida, de verdade. Quando você consegue expressar o que sente sem culpar, sem dramatizar, sem rebaixar, algo dentro dele relaxa, porque no fundo, o masculino não se assusta com a sua emoção. Ele se assusta com a ideia de não ser suficiente para contê-la. Quando você diz, por exemplo, eu me senti insegura com aquela ausência, não estou dizendo que você fez por mal. Só queria te contar o que isso despertou em mim. Você convida. Não acusa. Você abre espaço para o outro te alcançar ao invés de se defender. Esse é o momento em que ele começa a perceber: ela não me vê como um inimigo. Ela me dá a chance de ser alguém melhor ao lado dela. E mais do que isso, ele sente que pode baixar a guarda, porque a sua vulnerabilidade não vem como uma arma, mas como uma ponte. Esse tipo de presença emocional, essa clareza tranquila, é rara, e o inconsciente de um homem percebe isso instantaneamente. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que teve que silenciar sua verdade para manter alguém por perto? Quantas vezes você foi chamada de intensa demais, quando, na verdade, só estava tentando ser honesta com seus sentimentos? O que você precisa entender agora é que essa intensidade, quando vem acompanhada de consciência, se torna luz, e homens emocionalmente maduros não fogem da luz. Eles são atraídos por ela, porque ela revela, ilumina, transforma.
É nesse momento que algo dentro dele começa a te escolher, não por medo, não por carência, mas porque você representa o tipo de mulher que não se protege do amor, mas se responsabiliza por ele. E talvez o mais importante, você se escolhe primeiro. Você já esteve com alguém que parecia ter o próprio sol por dentro? Não era o sorriso perfeito, nem o corpo ou as palavras calculadas. Era uma vibração, algo vivo, autêntico, que parecia irradiar de um lugar invisível, mas muito real. Essa é a mulher que não está tentando conquistar. Ela está simplesmente presente, conectada com algo que não depende de quem está ao lado dela. Aqui está um segredo que muitos não dizem. Homens emocionalmente disponíveis não se apaixonam apenas por você. Eles se apaixonam pelo modo como você está viva. Carl Jung dizia: a alma é a força vital que anima o corpo. Quando ela se expressa livremente, somos atraídos por sua presença. O que isso significa no amor? Que a mulher que está acesa de dentro para fora, que dança porque sente, que ri porque transborda, que cria porque está conectada com algo maior, desperta algo primordial no masculino. Ela não é um convite à dependência. Ela é um convite à expansão. É como se dissesse com a própria energia: você não precisa me completar, mas se quiser caminhar comigo, que seja como um espelho da minha inteireza. Essa luz interna, esse fogo que não pede licença, nasce quando você se reconecta com sua essência criativa, com seus rituais, com sua solitude. Não confunda isso com independência defensiva. A mulher acesa de dentro para fora não está se protegendo do amor. Ela só não está vendendo a alma em troca de afeto. Você consegue sentir a diferença? Ela não espera alguém para ser interessante. Ela já é interessante. Ela já tem uma vida cheia, rica, simbólica, mesmo antes do nós. E o masculino sente isso como um chamado ancestral, não para dominá-la, mas para dançar com ela. Porque, quando uma mulher está conectada com sua alma, o homem que a vê também começa a lembrar da dele. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente acesa, não por alguém, não por aprovação, mas por algo interno, algo seu? Se essa chama se apagou, talvez seja a hora de voltar. Voltar para os lugares que te nutrem, para os espaços onde você não precisa ser nada além de você. É nesse retorno à sua essência que você começa de fato a ser escolhida, não pela máscara, mas pela presença, não pelo que representa, mas pelo que revela. Existe um momento, sutil, mas transformador, em toda a relação. É quando ele percebe que, por mais que você o deseje, você jamais se trairia para mantê-lo. Essa consciência é como um espelho. De um lado, ele enxerga a mulher que o atrai. Do outro, ele se vê desafiado a crescer para estar à altura do espaço que ela segura com tanta dignidade. Jung disse: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E talvez por isso relações onde a mulher abandona a si mesma para segurar o vínculo terminam carregadas de frustração e culpa, porque no fundo, cada vez que você ignora o que sente, cada vez que engole uma verdade para não ser difícil, você vai se afastando da sua alma. E não há desejo que sobreviva ao exílio de si mesma. Respeito próprio não é rigidez, é raiz. É o lugar onde você sabe o que merece. Não porque alguém te disse, mas porque você se escutou por tempo suficiente para não aceitar migalhas. E aqui vai uma verdade. O homem que sente esse campo de integridade em você, se for emocionalmente maduro, vai querer estar nesse campo, porque ali ele pode confiar. Ali, ele sente que não está diante de alguém tentando comprar amor com sacrifício, mas diante de alguém que se ama o suficiente para não se vender. Mas atenção, nem todo homem vai estar pronto para isso. E é por isso que esse momento é um divisor de águas, porque não é apenas quando ele começa a te escolher. É quando você começa a escolher apenas quem te encontra nesse mesmo nível de consciência.
Você já viveu uma situação em que, por querer muito que desse certo, acabou ignorando sinais que iam contra seus valores? Quantas vezes você disse sim para manter o outro perto quando o seu corpo inteiro dizia não? Essas memórias não são fracassos, são pontos de virada. Porque quando você olha para elas com compaixão, começa a reconstruir os alicerces da sua autoestima, não como defesa, mas como verdade. E então você se torna aquela que inspira compromisso, não porque exige, mas porque representa algo que não pode ser comprado: autenticidade. O homem que está pronto vai reconhecer esse valor. E mais do que isso, vai querer protegê-lo. Parece contraditório, não é? Precisar de força para receber, mas, na verdade, não é nada fácil permitir-se ser cuidada. Vivemos em uma cultura que celebra a mulher que dá conta de tudo, que não precisa de ninguém, que carrega o mundo nas costas com um sorriso no rosto. E muitas vezes, o orgulho da autossuficiência esconde uma ferida antiga, a de ter aprendido que depender é perigoso, que aceitar amor é fraqueza. Jung nos lembra: aquilo que rejeitamos em nós se torna um tirano em nossa vida. Quando rejeitamos a parte de nós que deseja ser nutrida, acolhida, amparada, acabamos nos tornando impermeáveis ao amor que mais queremos viver. Você já se pegou recusando um gesto de carinho, dizendo não, imagina, não precisa, quando na verdade seu coração queria dizer sim? Receber sem vergonha é um ato de coragem, é dizer: eu me permito ser humana. É confiar que há beleza em abrir espaço para o outro, não como carência, mas como vínculo. É também um gesto de equilíbrio entre o feminino e o masculino interiores, o ânimos e a anima dançando juntos. Quando você acolhe com maturidade a energia que cuida de você, você está simbolicamente curando sua relação com o masculino interno. Está dizendo: eu confio que posso me apoiar sem perder a mim mesma. E isso, no campo relacional, transforma tudo. Porque o homem sente quando sua presença é bem-vinda, quando ele pode contribuir com um gesto, uma escuta, um afeto, não porque você precisa, mas porque você se permite. Esse tipo de abertura cria intimidade. Não aquela intimidade performada, mas uma verdadeira entrega. E é nesse espaço que o amor deixa de ser um campo de batalhas e se torna um território de presença mútua. Você consegue lembrar de uma situação em que teve dificuldade de aceitar ajuda, mesmo sabendo que seria bom para você? O que você estava protegendo naquele momento? Talvez seja a hora de tirar a armadura, de deixar que o amor também venha em forma de cuidado e permitir-se dizer com maturidade: sim, eu recebo. Há uma força silenciosa na mulher que não edita quem é, que não está tentando se encaixar, nem busca ser a mais desejada, mas a mais verdadeira. Ela não compete, ela emana. E nesse instante, quando ela simplesmente é, algo profundo acontece no homem diante dela, porque a energia da autenticidade toca uma memória esquecida, uma lembrança arquetípica da alma, de que é possível amar alguém que não representa um ideal, mas que carrega vida própria. Carl Jung dizia: a originalidade não consiste em dizer o que ninguém disse antes, mas em dizer exatamente o que se pensa. Essa mulher, que se expressa sem filtros, sem máscaras, sem medo de desagradar, se torna incomparável, porque a comparação só existe entre cópias, e ela é uma peça única. Você já esteve perto de alguém assim? Alguém que, mesmo em silêncio, parecia preencher o ambiente com presença? Não é sobre beleza, status ou técnica, é sobre essência. Sobre a integração entre persona e self, entre a imagem que mostramos e quem somos por dentro. Quando uma mulher se encontra nesse lugar interno, ela deixa de representar um papel e passa a revelar sua alma. E nesse encontro, o homem que está pronto para ver sente algo raro. Ele não quer apenas estar com ela, ele quer descobrir mais dela, quer se revelar também. Porque diante de alguém que vive com coragem de ser, nos sentimos convidados a fazer o mesmo.
Você já se permitiu ser vista em sua forma mais autêntica, mesmo que isso causasse desconforto? Quantas vezes se moldou para agradar e, no fim, perdeu o contato com sua verdade? Esse capítulo não é sobre sedução, é sobre individuação. É sobre reconhecer que sua singularidade é sua força e que o amor mais profundo começa quando duas pessoas param de tentar ser ideais e decidem ser reais. Por trás de todos os gestos, diálogos e encontros, há um lugar silencioso onde as escolhas reais são feitas. Não é no auge da paixão, nem durante a ausência. Não é quando tudo parece perfeito, nem quando tudo parece desmoronar. O lugar onde um homem verdadeiramente escolhe você é dentro dele. E o que desperta essa escolha não é o quanto ele te deseja, ou o quanto você o impressiona, mas o que ele sente sobre ele mesmo quando está com você. Carl Jung nos lembra: encontros significativos são entre duas pessoas que se permitem ver e ser vistas por inteiro. Se ao seu lado ele sente que pode ser mais íntegro, mais verdadeiro, mais inteiro, se você toca o que há de mais humano nele, a sombra, a luz, as dúvidas, as potências, ele não escolhe você por encanto, mas por ressonância. Ele sente: ao lado dela eu posso me tornar quem estou destinado a ser, e essa escolha não vem da mente nem do ego, ela nasce do inconsciente. Do lugar onde habitam os arquétipos do masculino e do feminino dançando uma coreografia milenar. Você já percebeu como, em certos vínculos, você se torna uma versão mais elevada de si mesma? E em outros, parece se encolher? A alma reconhece quando há espaço para a expansão. E o verdadeiro compromisso nasce quando ambos sentem que podem crescer, não por imposição, mas por inspiração. Por isso não se trata de convencer, não se trata de se moldar. Trata-se de tornar-se tão plenamente você que sua presença convida o outro à própria verdade. E nesse encontro, ele não te escolhe apenas como parceira, ele te escolhe como espelho, como caminho, como lar. Todos os momentos que exploramos, desde sua capacidade de expressar o que sente até sua coragem de ser inteira, não são técnicas, são reflexos de uma mulher que decidiu se encontrar e, ao se encontrar, tornou-se impossível de ignorar. O verdadeiro compromisso não nasce do medo da perda, mas da admiração pelo ser. E quanto mais você mergulha em si, integra suas sombras, honra sua essência, mais você desperta no outro o desejo de caminhar ao seu lado, não porque ele precisa, mas porque ele escolhe. E essa é a escolha que permanece.